as vossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 33. Ainda foi na sexta-feira que estávamos a ler este versículo também, no ensaio do louvor. Jeremias, capítulo 33. E vamos ler apenas 2 versículos. Pode ser? Jeremias 33, e vamos ler apenas 2 versículos. E não vamos lê-los todos, está bem? Não vamos lê-los completos. Vamos começar a ler o versículo 10 e vamos ler assim apenas. Neste lugar, que agora dizem que está deserto, mas vamos só ler esta parte. Neste lugar, e vamos para o final do versículo, diz assim, ainda se ouvirá. Neste lugar que parece que está deserto, que parece que não tem vida, que parece... O profeta está lá, neste lugar ainda se ouvirá, diz no final do versículo. E no versículo 11 diz assim, o que é que se vai ouvir? A voz de gozo, a voz de alegria, e a voz do noivo, e a voz de esposa, e a voz dos que dizem, louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E a voz dos que trazem louvor para a casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Amém? Nós acreditamos naquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Irmãos, diz que é a voz daqueles que trazem louvor. Nós, quando viemos ao culto ao Senhor, nós trazemos alguma coisa, trazemos louvor, trazemos gratidão. É verdade que às vezes há situações que nos procuram roubar a paz, que nos procuram roubar a alegria, mas olha, o inimigo fica tão furioso quando nós mesmo assim louvamos ao Senhor. Amém? E nós devemos permanecer a louvar a Deus. Nós hoje temos um dia muito especial. Eu vou pedir ao Samuel, ao Jonatas, para se virem preparando, ao Bruno, aí o pessoal, o Gabriel, preparem-se lá, podemos vir para a frente, está bem? Onde é que estão? E onde é que estão as nossas... Hoje o Thalis não está cá? Não. Ok. Onde é que estão as nossas crianças? Como é que se chama ali o... Moisés, não queres vir para a frente, para o pé aqui do Natanael, para o pé do primo? Não. O Moisés está bem ali, bem seguro. Então, vou pedir para os músicos, podem-se chegar. Samuel, bora lá. Vamos lá. Nós hoje temos aqui recomeços. Certo? Estamos no mês de setembro. Mês de setembro é mês de recomeços. Hoje, pela graça de Deus, estamos a recomeçar a nossa escola dominical, não é? E é bom que nós começamos a pensar que estes primeiros lugares devem ficar para camadas mais jovens, certo? Para os nossos jovens, e assim como ficam. Débora, estás no sítio certo, sempre. Ela é uma menina que está sempre no lugar certo e já está a servir também. Então nós vamos começar e vamos cantar um cântico que nos fala de recomeços. É um cântico pensado para as nossas crianças, para os nossos jovens e que nos fala de recomeços, que fala na palavra de Deus. Primeiro recomeço, quando o Senhor mandou a chuva sobre a terra, no tempo de... aquele homem, como é que ele se chamava? Que fez um barco gigante... O Noé, claro que é o Noé, vocês sabem. E, olha, e ali tudo recomeçou. Mas a Bíblia também nos fala de outros recomeços, não é? Lá para o povo de Nínive, houve um recomeço muito grande na sua vida. Quem é que foi mandado lá à cidade de Nínive? Jonas. E tanto Noé como Jonas, e para que houvessem estes recomeços, teve que haver ali uma coisa muito importante, que é, o que é que eles tiveram que fazer? Eu já ouvi. O que é que eles fizeram? Obedeceram. Os dois, tanto Noé como Jonas, tiveram que ser obedientes. Não é? O Noé foi mais pronto, o Jonas foi ali um bocadinho mais teimoso, mas depois obedeceu, não é? Então nós vamos cantar um cântico que diz exatamente isto. Vamos ficar todos em pé? Pode ser? Bora lá. Estavas confortável? Isto já são muitos músicos, está bem? Consegues cantar? Ok. Queres uma cadeira? Não é necessário. Não. Então vamos lá. Então vamos lá. E a Bia vai-me ajudar.
Podes ir para aqui deste lado, uma voz linda. Vamos lá. Músicos, estamos prontos? Samuel. Obrigada aos músicos que nos ajudaram. O Samuel estava aqui muito escondido, vocês viram, mas ouviram, certo? Obrigada, Jonatas. Que Deus possa abençoar. Amém? Vamos para... Tempo, amém? Esse novo recomeço, assim, desta maneira, tão bonita, tão maravilhosa, podemos ver, podemos participar, amém? Vamos colocar de pé, já deu tempo para os irmãos descansarem, vamos louvar o nome do Senhor. Isso é de manhã, não é de tarde.
Amém. Vamos louvar o nome do Senhor com o teu nome, com aquele corinho que o teu nome exaltarei. Bom é ti cantar louvor. Amém. E como é bom nesta manhã podemos, logo pela manhã, podemos louvar, podemos levantar da nossa cama e vir a este lugar, reencontrar novos amigos que há algum tempo não teríamos. Amém. Eu te exalto, ó Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por podermos te louvar, por podermos, ó Pai, por ter nos dado, Senhor, esse privilégio de podermos vir, Senhor, a Tua presença, de poder buscar, Senhor, a Tua face. Ó Pai, obrigado pelo caminho, Senhor, que Tu endireitas, Senhor, a cada dia nas nossas vidas, Senhor. Ó Pai, obrigado porque tens nos cercado, Senhor, com Teu amor e com a Tua graça, e tens nos acompanhado, Senhor, dia após dia, endireitando, Senhor, os nossos caminhos, Senhor. Ó Pai, ajuda-nos a cada dia podermos, ó Pai, ouvir, Senhor, a Tua voz, a poder buscar, Senhor, a Tua face, de maneira que os nossos caminhos possam ser endireitados por Ti, dia, Senhor, após dia. Obrigado por tudo, Senhor. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Amém. Aleluia. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu
sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sou filho do Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sou filho de Deus, sim eu sou. O sol da justiça vamos proclamar. Sua luz resplandece em qualquer lugar. Seu fundo dourado de amor e paz. Salvação completa aos caídos traz. Resplandece, ó sol verdadeiro, tem celestes raios, vamos espalhar. Resplandece, ó sol verdadeiro, tão formosos raios, vamos proclamar. Resplendor celeste brilha desde os céus, fala-nos de Cristo, do amor de Deus. Com Jesus nós vamos todos trabalhar, do céu aos perdidos o esplendor levar. Resplandece, ó sol verdadeiro, teus celestes raios vamos espalhar. Resplandece, ó sol verdadeiro, tão formosos raios vamos proclamar. Sons raios fortes, toda a terra inundar de amor. Podem de um deserto fazer um jardim. Resplendor do sol, oh, brilha para mim. Resplandece, ó sol verdadeiro, teus celestes raios vamos espalhar. Resplandece, ó sol verdadeiro, tão formosos raios vamos proclamar. Ainda a terceira estrofe. Sons raios fortes
vem de um deserto fazer um jardim. Resplendor do sol, oh, brilha para mim. Resplandece, ó sol verdadeiro, teus celestes raios vamos espalhar. Resplandece, ó sol verdadeiro, teus formosos raios vamos proclamar. Amém. Vamos proclamar estes famosos raios. Glória a Deus. Podem sentar. Todos nós temos amigos. Amém? Você pode pensar agora no seu melhor amigo. Amém? Nosso amigo aqui da terra, né? Nosso amigo humano, nosso amigo que fala conosco. Amém? Se nós refletirmos, nenhum dele, por mais amigo que seja, amém, daria a sua vida por mim. E é maravilhoso podermos pensar nesse coro e ver aquilo que o Senhor fez por nós, não sendo nós merecedor, amém. Ele nos fez filho seu, amém. Morreu naquela cruz, humilhado, chicoteado, amém. Tudo para um único efeito, para que nós pudéssemos chegar a Ele, para que pudéssemos ser salvos. Ele fez isso tudo por cada um de nós, para que a cada dia da nossa vida nós possamos buscar a sua face, amém. Porque a palavra de Deus diz que desde a antiguidade não houve um Deus, amém, que trabalha para nós, que trabalha nas nossas vidas, amém. Tão grande, tão maravilhoso. E Ele faz isso tudo para que a cada dia nós possamos ficar firmes na sua presença, amém. Não esperando só as bênçãos, mas que dia após dia nós possamos refletir nesse sentido da cruz, que é todos nós como cristãos devemos seguir, amém, dia após dia, amém. Aconteça o que acontecer, é mais uma caminhada, é mais um passo, está quase, está chegando, amém. Aquele grandioso dia. Os tempos têm passado muito depressa e dia após dia vimos que os sinais vão demonstrar nisso mesmo, amém. É mais um passo, amém. Quem é como tu? Aleluia. Quem é como tu? E quem daria essa vida por mim? Mesmo sofrendo é meu lugar. Como retribuir toda a criação me espera em ti. Tudo sustentas com tua mão, que é com tu quem é como tu? E quem daria essa vida por mim?
veio até mim, me libertou. Estou confiando em tua palavra, confiando na tua cruz, confiando no teu sangue e em tua fidelidade. O teu poder trabalha em mim, transforma-me. Eu levanto as minhas mãos, levanto a minha voz, elevo o teu nome e em tua graça eu descanso. O teu amor veio até mim, me libertou. Muito obrigado. Estou confiando em tua palavra, confiando na tua cruz, confiando no teu sangue e em tua fidelidade. O teu poder trabalha em mim, transforma-me. Estou confiando, Senhor, aleluia. Estou confiando na tua filha, aleluia, na tua cruz. Estou confiando, Senhor, em tua fidelidade. O teu poder trabalha em mim, transforma-me. O teu poder trabalha em mim, transforma-me. Aleluia, Senhor, estou confiando, Senhor, em tua palavra, pois ela é firme, ela é fiel, Senhor, a cada dia, Senhor. Ajuda a ficarmos confiantes, Senhor, dia após dia. Senhor, aconteça, Senhor, o que acontecer, Senhor, estamos confiando, pois Tu és um Deus que nunca falha, Senhor. Obrigado pelas Tuas promessas, pela Tua fidelidade, Senhor, a cada dia, Senhor, a cada dia, Senhor, sobre as nossas vidas. Aleluia. Faz em mim, Senhor, o Teu querer, Senhor. Faz em mim, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Para que possamos ser moldados, Senhor, transformados, Senhor, pela Tua presença, transformados, Senhor, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias, Senhor, a cada dia. Faz, Senhor, faz, Senhor. Faz em mim Tua vontade, faz em mim o Teu querer, põe em mim Teu poder e renova o meu ser. Faz em mim, Senhor, faz em mim Tua vontade, faz em mim o Teu querer, põe em mim Teu poder e renova o meu ser. Muda-me, Senhor.
Poder te agradar, Senhor. Poder te agradar, Senhor. Desde o nosso amanhecer, Senhor, nosso deitar, Senhor. Poder te agradar, Senhor. Muitas das vezes é difícil, Senhor, e Tu conheces, Senhor, a cada coraçãozinho na Tua presença, Senhor. Muitas das vezes, Senhor, estamos prestes, Senhor, de receber a nossa bênção, Senhor, e falhamos no meio da caminhada. Ó Pai, mas nesta tarde, Senhor, te pedimos que possas trazer mudança, Senhor, que possas fazer a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas. Ó Deus, pois a Tua vontade é perfeita, Senhor, é bela, Senhor. Então, Marcos capítulo 6, vamos ler os primeiros 6 versículos, diz assim a palavra do Senhor. E partindo ali, chegou à sua pátria, Jesus chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Neste texto nós encontramos Jesus de regresso, diz, à sua pátria, à sua terra, ou seja, à sua terra natal, neste caso Nazaré da Galileia. Amém? Lucas, no capítulo 4, não preciso estar a abrir, mas ele faz o relato naquele momento em que Jesus ele esteve lá em Jerusalém, a sua última estadia em Nazaré, o dia em que ele foi à sinagoga e leu o profeta Isaías no capítulo 61 e fez a proclamação tremenda, dizendo que naquele dia, diante deles, diante dos seus ouvidos, diante dos seus olhos, aquela mesma palavra, aquela mesma profecia da vinda do Messias tinha-se cumprido, que Jesus Cristo era, na verdade, era o Messias esperado, na verdade, pelo povo de Israel. Nós sabemos que a reação lá dos seus vizinhos, a reação do povo não foi nada positiva. Eles procuraram, na verdade, inclusive, jogar Jesus de um precipício, de um penhasco, na verdade, abaixo, mas Jesus, cheio de autoridade, passou por eles e não quiseram, não receberam, mas, na verdade, Jesus foi às aldeias vizinhas, às cidades vizinhas, naquela províncias da Galileia, e pregou e anunciou a boa nova, e muitas pessoas puderam experimentar a misericórdia de Deus sobre as suas vidas. Muitas pessoas foram libertas, muitas pessoas foram curadas, mas essencialmente receberam uma semente poderosa, que é a semente do Evangelho, que é a semente das boas novas, que é a palavra que é viva, a palavra que é eficaz, a palavra que nunca volta vazia. Aquelas sementes, na verdade, entraram no seu coração e trouxe, na verdade, fé. Aquelas palavras que eles receberam produziu fé. Os sinais que eles viram ajudou nessa fé. E muitas pessoas, da verdade, começaram também elas a dar testemunho de Jesus. Amém? Vimos na semana passada como aquelas duas pessoas, aquela mulher que há 12 anos que tinha um fluxo de sangue, ouviu falar de Jesus. Ela que nem sequer estava na cidade por causa do fluxo de sangue, não podia estar em contato com pessoas, mas alguém
transmitiu o testemunho de Jesus, aquilo que de graça receberam, foi dado a ela também. Também um homem importante, um principal da sinagoga, um homem chamado Jairo, na verdade alguém, que tinha uma posição na sua comunidade muito elevada, por causa a nível religioso. Este homem também ouviu falar de Jesus e teve fé e procurou Jesus, amém? E a sua filha, que estava moribunda, na verdade pôde experimentar o toque de Jesus e ser salva. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Jesus está de regresso. Jesus, na verdade, deixa Cafarnaum e está de regresso à sua cidade. E partindo dali, partindo de Cafarnaum, diz o versículo 1, na verdade, chegou à sua terra natal, chegou à sua pátria, e diz que os seus discípulos foram com ele. Amém? Jesus estava de regresso à sua família. Jesus estava de regresso aos seus amigos. Jesus estava de regresso aos seus vizinhos. Amém? E o que é que Jesus estava ali a fazer? Amém? Eu creio, irmãos, que Jesus estava a dar mais uma oportunidade a este povo. Amém? Porque, irmãos, é verdade que a rejeição foi uma grande ofensa contra ele, mas sabe, aleluia, irmãos, as pessoas na verdade o rejeitaram, mas Jesus não rejeita ninguém. Amém? Jesus continua a acreditar, na verdade, claro que ele acredita que ele é o Senhor, mas Jesus continua, na verdade, a ter gestos de misericórdia para que nós possamos ter mais oportunidades de ouvir a palavra de Deus. Às vezes o nosso coração está endurecido, às vezes o nosso coração está duro, amém? Mas o Senhor diz também lá no profeta Ezequiel, diz que ainda que o vosso coração seja como de pedra, o Senhor vai dar um coração de carne. Deus é poderoso para tirar a dureza dos corações. Amém? Irmãos, às vezes nós desistimos facilmente das pessoas. Não aceitou, não quis. Mas sabe, o Senhor nunca desiste de nós. O Senhor nunca desiste de nós. Não desista de orar pela sua família. Não desista de orar pelos seus vizinhos. Não desista de orar pelos seus parentes. Amém? Ore. Busque, na verdade, sabedoria de Deus, graça de Deus, continua a amar, porque este é o grande, veja, o amor de Deus é que está no meio disto tudo, amém? E Deus quer que nós possamos levantar bem alto pôr em prática na nossa vida, este grande exemplo que Ele é para nós. Deus é amor, Jesus nos amou e deu a sua vida por nós, e Ele dá-nos este mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, amém? Jesus não desistiu desse povo, por isso Jesus foi lá. Isto é graça de Deus, amém? Apesar de eles não merecerem, amém? Jesus foi, amém? Sabe, porque nós também não merecíamos, nós não éramos melhores do que eles. Quantas vezes nos falaram, quantas vezes o nosso coração ficou duro, amém? Mas alguém, na verdade, nos amou, continua a orar por nós, não desistiu, continua a nos convidar, continua a depositar sementes no nosso coração, na nossa alma, e no tempo certo, Deus fez germinar essa semente, amém? Deus fez com que essa semente pudesse, na verdade, despertar-nos a uma fé salvadora e podermos aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos pensar um bocadinho, vamos entrar na sinagoga. No verso 2 diz que num dia de sábado, Jesus procurou o melhor lugar, amém? O melhor lugar é o lugar onde está a pregação da palavra do Senhor, amém? E Jesus foi à sinagoga, diz, e chegando o sábado, amém? É bom que, sabe, no outro lado diz que Jesus tinha este costume, amém? Jesus tinha o costume de ir ao sábado, no dia do culto, estar no culto. Irmão, é um bom exemplo para nós, né? Um bom exemplo é que nós possamos estar no culto, no dia do culto, amém? E Jesus não foi lá pelo pregador. Vamos lá ver, este pastor não afixa ali a escala na porta para ver quem é que vai estar a pregar no próximo domingo. Eu estive numa igreja já, fui só lá dar uma ajuda num período em que a igreja não tinha, estava sem pastor, e o pastor da área toda
fixou lá na porta a escala, assim. Então os crentes escolhiam, hoje vou, amanhã não vou. Hoje é o cooperador, não vou. Amanhã tem o pastor que vem lá da outra igreja, esse vou, que ainda quero ouvir. Mas sabe, Jesus, amém, não foi lá porque havia lá um grande pregador, Jesus foi lá porque ali se buscava a Deus. Amém? Aleluia. Ali, a palavra de Deus, irmãos, nela não há mudança nem sombra de variação. Ali era lida a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Não é que ele precisasse, mas ele sempre nos deixou exemplo. Amém? Então, no dia de sábado, diz que ele foi à sinagoga, amém? E graças a Deus que ainda lhe deram mais uma oportunidade, amém? E ele aproveitou esta oportunidade, amém? E começou a ensinar, começou a ministrar. E diz que muitos, ouvindo, diz o versículo 2, se admiravam. Amém? Muitos ficaram admirados. Amém? Eles, na verdade, diz o verso 2, mas começaram a questionar, mas de onde vêm estas coisas? Mas com que sabedoria é esta que sabedoria é esta que lhe foi dada? De onde é que vem esta sabedoria? Como é que ele faz estes sinais? Como é que ele faz estas maravilhas pelas suas mãos? Né? Eles estavam impressionados com estes três pontos, podemos dizer assim, amém? Ficaram impressionados com as suas palavras, amém? De onde é que vêm estas coisas, né? Como é que ele agora nos fala assim, amém? Amém? Irmãos, porque para eles Jesus simplesmente era o seu vizinho, que eles estavam acostumados de ver desde criancinha, na verdade, porque diz que ele foi para o Egito, em bebê, na verdade foi avisado, foi para o Egito, depois regressou, o seu pai adotivo José e Maria regressaram a Nazaré, foi dali de Nazaré que ele aos 12 anos foi a Jerusalém, então toda a gente conhecia, porque desde a sua infância Jesus habitou ali em Nazaré, então, diz que todos estavam admirados, amém? Irmãos, a verdade é esta. Diz que em João 7,46, na verdade, diz que dá-nos uma pista dizendo que os religiosos, eles enviavam espiões ao lugar onde Jesus estava a pregar e muitas vezes traziam a reportagem, né? Nunca homem algum falou como este homem, diz lá em João 7,46. Mas que palavras são estas? Como é que nós, na verdade, como é que ele fala? Ele fala com uma eloquência. Sabe, Jesus falava com autoridade, Jesus falava com determinação, irmãos, ele falava com vida, aquelas verdades que ele estava a ensinar ao povo, amém? E isto trazia grande admiração. Também eles perguntaram que sabedoria é esta, né? Eles tinham autoridade, falava diferente dos outros rabis, porque falava com determinação, com convicção, aquilo que estava a ensinar, porque há uma grande diferença entre ensinar uma coisa que a pessoa crê, do que ensinar simplesmente uma coisa que a pessoa tem dúvidas se vai ser ou não vai ser, amém? E se nós ensinarmos aquilo que nós temos experimentado, irmãos, aquilo que nós acreditamos, falamos com convicção, falamos com ousadia, e era essa a forma de Jesus falar. Porquê? Porque ele veio da parte do Pai. Ele veio da parte do Pai, ele veio para mostrar o coração do Pai, ele veio para trazer o aviso do Pai, trazer um alerta também, amém? Que sabedoria é esta? Veja como Jesus falava, às vezes com coisas tão simples, como parábolas, com coisas que as pessoas conheciam no seu dia-a-dia, né? A parábola, eu falando, olha, venham a mim, todos vós estáis cansados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo. Toda a gente sabia o que era um jugo, amém? Tantas parábolas que Jesus ensinou, usando coisas da terra, coisas que as pessoas conheciam perfeitamente, e Jesus procurava ensinar verdades espirituais. Ele falou da verdade sobre o grão de mostarda, na verdade, e para ensinar-nos sobre a fé, amém? Como é que uma sementinha tão pequena produzia, na verdade, uma árvore, um arbusto tão grande, né? Irmão, Jesus usou tantas coisas do dia a dia e o povo começava a compreender, amém? O povo começava a entender as verdades espirituais, amém?
Mais ainda, as pessoas ficaram perplexas de alguma forma com os sinais, porque é verdade que na primeira vez que Jesus tinha estado ali em Nazaré, não há relato de qualquer milagre. Ali em Nazaré, há em Caná, algum tempo depois, que é uma terra próxima, onde Jesus foi a um casamento, né? Que é o primeiro milagre em que a água foi transformada em vinho, amém? Mas logo os relatos chegaram até Nazaré dos milagres. Os leprosos eram curados, os cegos viam, na verdade pessoas com vários problemas, na verdade de saúde, experimentavam o toque de Jesus e eles ficaram maravilhados, na verdade, com aquilo que estava a acontecer, né? De alguma forma eles não conseguiam entender, eles não conseguiam acreditar naquilo que estava a acontecer, amém? Irmãos, a verdade é esta, porque nós vemos uma reação, né? Não é este, verso 3, o filho do carpinteiro, né? Irmãos, e diz mais ainda, não é este o filho, não é este o carpinteiro, perdão, desculpa, não é este o carpinteiro, filho de Maria. Aqui há uma coisa que há uma omissão, né? Não é este o carpinteiro, né? Não é este um homem, um operário que nós conhecemos, não é este o filho de Maria. E há aqui um ponto que nos chama a atenção, é este. Geralmente, e ainda hoje, mas sempre a linhagem, podemos dizer assim, né? A ascendência, né, familiar é medida pelo marido, né? E não pela mãe, né? Geralmente não é o filho de fulano de tal, né? Bar Jonas, o filho de Jonas. Bartimeu, o filho de Timeu, né? E é este, então não é este o filho de Maria, né? Isto de alguma forma foi até um pouco ofensivo, no sentido que estavam a conotar Jesus como filho de pai incógnito. Foi ofensivo, né? Aliás, há mais à frente, há aqui uma discussão, né, entre Jesus e os escribas e os fariseus, em que eles perguntam, eles dizem o seguinte: olha, João 8,41, vós fazeis as obras do vosso pai. E disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos da prostituição. Temos um pai. Tu dizes que o teu pai é Deus, mas ele agora diz, eles levantam-se, não. Eles puseram em causa a descendência de Jesus, a filiação de Jesus. Irmãos, e isto tudo porquê? Porque aquilo que eles não conseguiam compreender, irmãos, isto é que muitas vezes as pessoas fazem. Aquilo que as pessoas não conseguem compreender, não conseguem explicar, às vezes começam a criticar e a expor a outra pessoa ao ridículo. Sabe o que é que isso prova? É que essa pessoa é uma pessoa mesquinha e muito pequena. Eles eram mesquinhos. Eles eram pessoas, na verdade, muito, muito pequeninas. Mas sabe, apesar de terem esse defeito, Jesus procurou-os. Jesus não desistiu deles. Jesus procurou mais uma vez lançar sobre eles alguma semente da sua palavra, porque a sua palavra nunca volta vazia. Amém? Irmão, não desprezemos, não é verdade? A mensagem que Jesus pregou, a Bíblia não diz aqui qual foi a mensagem, mas nós sabemos que esta era uma mensagem que muitas vezes era uma mensagem perturbadora, né? E ainda hoje a mensagem de Jesus é perturbadora para muita gente. Porquê? Porque a palavra do Senhor diz que todos são pecadores. Não há um justo nem um sequer. Todos pecaram, ficarão destituídos da glória de Deus. E as pessoas não querem ouvir falar que elas estão mal ou têm muito menos, na verdade, o que está associado
ao pecado. Sabe o que está associado ao pecado? Porque Jesus falou que as pessoas são pecadoras e falou que há um pago para os pecadores. O salário do pecado é a morte. Então Jesus e os seus discípulos, a Bíblia, falam-nos de, na verdade, que nós somos pecadores, mas sabe uma coisa? Diz que há um Salvador. Amém? Diz que todo aquele que vem a Ele, venha como estiver, esteja como estiver, você dá a oportunidade de começar tudo de novo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Amém? As pessoas não gostam de ser na verdade, confrontadas com o seu estado de perdição. Mas se nós não formos confrontados com o nosso estado espiritual, nunca poderemos tomar uma atitude que nos possa fazer a mudança na nossa vida. Porque a Bíblia diz claramente que aquele que encobre, aquele que esconde os seus pecados, nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, sabe, muitas vezes, e estamos chegando a esses tempos em que o profeta Isaías, na verdade, olhando para o futuro, se trouxe uma revelação do futuro, dizendo que havia tempos em que as pessoas ao amargo chamariam doce e ao doce chamariam amargo, ao certo chamariam errado e ao errado chamariam certo, né? Hoje, cada vez mais, as pessoas, na verdade, estão aceitando o pecado como algo natural. Mas se nós não reconhecermos que estamos em pecado, que somos pecadores, e se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, nós estamos irremediavelmente perdidos, irmãos. E esta é uma realidade que muitos não querem enfrentar, a perdição eterna. Há muitas pessoas que não querem ouvir falar de inferno. Irmãos, eu quero dizer, irmãos, que o inferno é uma realidade. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Não para nos levar para o inferno, mas para nos alertar a respeito do inferno. Para que nós possamos fazer uma escolha certa. Escolher a vida. Escolher, na verdade, Jesus. Entregando, rendendo, confessando os nossos pecados, humilhando diante dele. Porque aquele que se humilha diante do Senhor Deus vai levantar. Irmãos, estas realidades ainda hoje incomodam. Amém? A Bíblia diz claramente, Salmos 9:17, diz assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações se esqueceram de Deus. Todos os que não querem Deus. Irmãos, então se não querem Deus, porque é que Deus vai lhes dar lugar para eles? Deus quer-os. Deus aceita-os, amém? Mas todos temos que passar pelo processo. O processo é esse, amém? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens, amém? Irmãos, a Bíblia é muito clara. Hoje, cada vez mais, estamos vivendo no mundo, na verdade, na globalização no mundo e as pessoas, na verdade, rejeitam, na verdade, que há um só caminho para o céu. Mas então, e as religiões orientais? E então, e as religiões, porque há muito, infelizmente, há muito regresso ao obscurantismo, aos druidas e essas religiões pagãs, podemos dizer assim, antes do cristianismo na Europa. Há um regresso também na Europa, não é? Há um regresso, na verdade, ao obscurantismo, um regresso ao ocultismo. Irmãos, e muitos acreditam, na verdade, que todas as religiões estão certas, basta simplesmente a pessoa ser uma boa pessoa, praticar o bem, fazer boas obras, mas a Bíblia diz claramente, é pela graça que nós somos salvos, não é pelas obras, porque pelas obras ninguém pode ser salvo.
A única maneira da pessoa ser salva é através de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Há um só caminho, uma só verdade e um só que nos dá a vida. Um único mediador entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus Cristo. Amém? Pedro podia dizer em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Sabe, estas verdades incomodaram o povo de Nazaré, e estas verdades ainda incomodam algumas pessoas à nossa volta. Irmãos, é verdade que muitos à nossa volta até aceitam o facto de Jesus ter nascido lá em Belém. Acreditam sim que Jesus nasceu, até que foi aquele bebezinho, esteve lá naquele presépio, naquela gruta ou naquele estábulo, naquela manjedoura, o bebezinho das palhinhas. Acreditam sim, acreditam que Jesus um dia veio, muitos acreditam que sim, mas não acreditam que ele nasceu da Virgem Maria, não acreditam na verdade no milagre da obra do Espírito Santo. Amém? Muitos até acreditam que Jesus morreu na cruz, mas não acreditam que ele ressuscitou ao terceiro dia e que está vivo para todo sempre. Irmãos, esta é a realidade. O mundo hoje aceita parte, na verdade, aquilo que é humano, aquilo que é lógico, e tem dificuldade muitas vezes em enfrentar estas verdades espirituais. Sabe porquê? Porque o Deus deste século, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, tem cegado o seu entendimento para que não vejam a glória de Deus, a luz de Deus. Mas como igreja, nós vamos orar pelos nossos vizinhos, nós vamos orar porque Jesus não é um fogo, Jesus não é um... Na verdade, a pessoa de Jesus não é um folclore natalício nem pascal. Porque muito comércio aproveita a cidade aqui, muitos rejeitam o cristianismo, mas chega o Natal, enfeitam a cidade está cheia de luzes. Na verdade, chega a Páscoa, é igualmente a mesma coisa, mas eu quero dizer que Jesus não é um folclore de Natal nem de Páscoa. Jesus é uma pessoa que veio a nós, sim, nasceu de uma forma sobrenatural, veio e viveu entre nós, nunca pecou. Aleluia, morreu na cruz do Calvário, mas morreu como justo, sem pecado, como Cordeiro de Deus verdadeiro que tira o pecado do mundo, e ressuscitou. Aleluia, ao terceiro dia, e tem vida e vida com abundância para todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Irmãos, eles começaram a pôr em causa, na verdade, a pessoa de Jesus. Eles não conseguiam compreender, eles não conseguiam aceitar que alguém, na verdade, que esteve desde a sua infância ao seu lado, na sua cidade, né? Por isso Jesus diz o seguinte, Jesus lhes disse, não há profeta, verso 4, não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Sabe, ainda hoje muitas vezes acontece um pouquinho com cada um de nós, na verdade, a nível do nosso testemunho, com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, mas eu vos incentivo a não desistirem, na verdade, de orar por eles, de dar testemunho, amém? Ainda que eles muitas vezes possam ainda manter o seu coração endurecido. Eu acredito, irmãos, porque a Bíblia mostra-nos claramente os seus irmãos, na verdade, entre eles Tiago, rejeitaram Jesus como Messias, mas mais à frente o Senhor veio a salvá-los. Mais à frente o próprio Tiago veio a ser pastor em Jerusalém. Amém? Então há esperança. Amém? Há esperança. Não vamos, é verdade, muitas vezes há confronto. Na verdade, muitas vezes há confrontação. E vemos que Jesus sentiu claramente ali, né, do seu povo, sentiu, na verdade, uma oposição, houve um choque tremendo, na verdade, inclusive rejeição. Mas eu quero dizer, irmãos, aleluia, irmãos, ainda que seja rejeitado, amém, ainda que seja rejeitado, irmãos, nós vamos fazer a nossa parte, amém? Sabe, há lugares em que as pessoas, por um tempo, podem até
fazer dureza ou endurecer o seu coração. Lembro de um lugar chamado Boa Vista dos Pinheiros, ali em Odmira. Um lugar, uma pequena casa de oração durante muitos anos, onde nem vale a pena falar de cores partidárias, porque aqui já foi mais hegemónio a cor vermelha, mas era e ainda continua a ser um concelho de influência CDU. Mas quer dizer, irmãos, que a igreja não desistiu dos seus vizinhos. Amém? E um dia o presidente da junta, numa aflição familiar, numa situação tão terrível, ele procurou alguns irmãos da igreja e eles tiveram a orar por ele, tiveram a orar pela sua família. Eu quero dizer, irmãos, que, amém, na altura, agora já não é, mas o presidente, a sua esposa, os seus filhinhos, hoje estão ativos na igreja. Irmãos, amém? Irmãos, não vamos desistir daqueles que estão à nossa volta, ainda que hoje possam resistir, ainda que hoje possa endurecer o seu coração, na verdade não crer num Jesus cultural, né? Irmãos, e não crer num Jesus que é vida, que dá-nos vida espiritual, vida eterna. Para muitos não faz sentido a eternidade, mas nós vamos orar para que aqueles que estão à nossa volta, irmãos, amém, se o Senhor possa tocar os seus corações e que eles possam despertar para a necessidade que eles têm, porque no fundo, cada homem, por mais ilustre, por mais culto, veja aqui, quando andei a fazer aqui algum evangelismo há algum tempo atrás, vejo que há muita gente ligada à cultura aqui em Montemor, muita gente ligada às artes aqui em Montemor, muita gente que tem, pronto, a nível cultural e pronto, não interessa, tem uma bagagem muito grande, tem um alto. Isso é até quando foi no programa, porque aqui o povo dá muito valor à cultura, o programa de Natal, falando com algumas pessoas ligadas à cultura, cada cidade. Então, mas quem é que promove? Quem é que promove? É a igreja, nem foi preciso se era evangélica, se era católica. O facto de dizer a igreja foi suficiente para rejeitar o nosso programa cultural de Natal, né? Nem foi dizer que era católica nem evangélica. Igreja, só a palavra igreja já é uma ofensa, né? Mas não vamos desistir dos nossos vizinhos. Não vamos desistir dos nossos vizinhos. Deus ama este povo de Montemor. Deus quer fazer uma mudança. Deus quer fazer uma transformação. Amém? Sabe? Infelizmente, o mundo das artes, o mundo da cultura, irmãos, muitos artistas agem, não vou dizer que são todos, né? Trabalham sob a influência de estupefacientes, né? A inspiração muitas vezes está no álcool, muitas vezes a inspiração está em drogas, porque no fundo eles têm uma necessidade, precisa ser preenchida, mas só o Senhor pode. Lembra ali em Mértola havia um pintor muito famoso, o Elias, ele é ascendente judeu. Olhando para ele na rua parecia um mendigo. Um homem que estava constantemente alcoolizado, mas era um grande artista. A sua influência era o álcool, né? Ainda chegou a ouvir a palavra de Deus um dia. Estava tão embriagado que entrou pela porta dentro, sempre temos a porta aberta, entrou, mas não fez. Ouviu, tumba. Partiu para a eternidade sem Cristo. Mas, irmãos, hoje passa Fernando Pessoa e outros mais, né? Gente sobre a influência da cocaína e outros dos bagacinhos. Mas há tanta gente, irmãos, que julga ser alguma coisa e o povo, depois de morrer, valoriza a sua obra. Mas onde está hoje a sua alma? O Senhor diz: prepara-te para encontrar com o teu Deus. Sabe porquê que Jesus foi àquele lugar? Porque aquele povo precisava se preparar para encontrar com o seu Deus.
Aquele povo precisava. E alguns podem pensar aqui nesta manhã, sabe, mas há pessoas tão boas. Há pessoas que são tão tementes de Deus. Por que é que tem que fazer uma decisão por Jesus? Porque Jesus é o único caminho. Passando para Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, fala-nos lá de um homem muito piedoso. Um romano chamado Cornélios. Era um homem que fazia boas obras. Um homem que tinha uma vida espiritual de orações, de jejuns. Mas estava perdido ainda. Porque apesar das suas boas obras, apesar da sua espiritualidade, faltava-lhe uma coisa. Faltava aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Senhor foi, através de Pedro, o Senhor falou, o Senhor insistiu, Pedro, vai e fala. Não, Senhor, ele é ele é um ímpio, ele é um gentio, a salvação é só para nós, vai e fala. Ó Senhor. E foi. E quando chega lá, há uma porta aberta para o receber. Estamos aqui à tua espera para ouvir as palavras da vida eterna. Irmãos, há pessoas à nossa volta que estão pertinho do caminho, mas falta-lhes Jesus. Falta-lhes Jesus. Vamos lá. Nem todos vão rejeitar. Ainda que alguns possam rejeitar por algum tempo. Não vale a pena entrarmos em guerra. Não é pela força, não é pela violência. Amém? É pelo meu espírito. Como igreja, vamos levantar um clamor. Concluindo. Verso 5. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Irmãos, é interessante isto, apesar de alguma rejeição, amém? Apesar dessa rejeição do povo, irmãos, Jesus não perdeu o poder. Basta um crer. Basta um acreditar para ver as obras de Deus na sua vida e na sua família. Claro que alguns esperavam num avivamento em Nazaré, toda a cidade se ia converter e a oportunidade foi dada. Isto faz-me lembrar de alguém que teve uma missão também tremenda. Um homem chamado Noé. Aqui cantamos nesta manhã o arco-íris. Ele pregou, ele anunciou, ele não desistiu. Sabe quantas pessoas foram salvas? 8 pessoas. Ele, a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Não conseguiu ganhar os seus vizinhos, mas esforçou-se. Mas não perdeu a sua família. As suas noras foram ganhas. Se não conseguir ganhar mais ninguém, creia na promessa para a sua família. Não desista. Faça a sua parte. Grande pregador, grandes obras de Noé, mas ele não desistiu. Jesus foi a Nazaré, o Senhor foi a Nazaré, encontrou rejeição, mas alguns corações se abriram para ele. Mesmo que haja rejeição à tua volta, alguns corações vão se abrir. Não desistas da tua família. Deus vai fazer um milagre.